apertando a multidão para ouvir a palavra do Senhor, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Queridos, para começar essa rápida e breve reflexão que Deus colocou ao meu coração para essa manhã, eu quero te lembrar primeiramente a respeito do lugar que você está. Você está num culto, aonde o dono do culto, o dono dessa casa é Jesus. Se o dono da casa é Jesus, Jesus está aqui como a principal presença nesse lugar. Eu quero ativar a sua fé para entender que aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Você não está perante homens, você está perante um Deus que está vendo a sua causa, contemplando o seu pedido de socorro. E eu já quero profetizar que você vai receber algo extraordinário nessa manhã. Você não entrou aqui à toa, você não entrou para passear, para uma agenda, para um compromisso normal. Você entrou para um compromisso sobrenatural. Está longe de ser normal isso aqui. Isso aqui é um encontro com aquele que fez os céus e a terra. E se você acredita e eu acredito, nós viveremos aqui nessa manhã algo impactante, com base na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, aplaude o Senhor Jesus aí, irmão. Vamos iniciar essa pregação louvando, engrandecendo, exaltando a presença dEle. Meus irmãos, estamos diante de um texto. É o começo do ministério de Jesus. Jesus não inicia aqui, mas ainda faz parte do começo. Jesus está começando, iniciando, faz parte do começo. Segundo alguns teólogos, esse é o 6º milagre registrado na sequência de Jesus. Jesus, ele está chegando às margens do mar da Galileia e está pregando a palavra. E eu creio que a Adevec gosta de palavra. E a Adevec talvez está igual essa multidão aqui. A multidão, ela vinha seguindo Jesus, porque Jesus, mesmo estando no início do seu ministério, mesmo esse momento aqui fazendo parte do começo do seu ministério, Jesus já atrai multidão. As multidões já querem estar perto dele, porque por onde Jesus passa, ele deixa uma marca. Por onde Jesus passa, ele faz alguma coisa. Por onde Jesus passa, é um cego enxergando, é um mudo ouvindo. Ele está fazendo. Por onde ele passa, Jesus marca a história de alguém. Então, por causa disso, a multidão se interessa nesse Jesus. A multidão quer saber mais sobre esse Jesus. A multidão quer participar dos momentos que ele participa. A multidão quer estar com ele. A multidão quer fazer parte dessa história. E Jesus está chegando no mar da Galileia, ali às margens do lago de Genezaré, que mar da Galileia é a mesma coisa. E a multidão está envolvendo ele. E tem um motivo para a multidão estar envolvendo, estar apertando. O texto é categórico em dizer que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Qual o motivo? Ouvir a palavra de Deus. Só que tem um detalhe, no meio, naquela geografia do mar da Galileia, aonde ali era um polo de pesca. Quando você vai estudar a respeito do mar da Galileia, você vai ver que ali é um polo de pesca. Ali tem vários pescadores, é uma praia de pescadores, sendo mais sólido dentro daquilo que o texto nos mostra e a história nos mostra. É uma praia de pescadores. Se é uma praia de pescadores, ali tem comércios de pesca, ali tem vendedores de peixe, ali tem pessoas que estão ganhando a sua vida vendendo peixe, ganhando a sua vida através da pesca. Pedro faz parte desse cenário. Só que olha para cá, Pedro vai aparecer nesse cenário como um homem normal, dentro da
a mesma geografia que Jesus está. Jesus está pregando, tem um culto acontecendo, tem uma pregação acontecendo, tem um momento como esse aqui acontecendo, aonde que pessoas estão vendo Jesus pregar, aonde que pessoas estão apertando Jesus para pregar. Só que Pedro está no mesmo ambiente do culto, está no mesmo lugar do culto, na mesma geografia que Jesus, mas ele não está conectado com o culto. Ele está no mesmo lugar que o culto está acontecendo. É a mesma praia, é a mesma geografia, é o mesmo lugar. Só que nós vamos observar que dois cenários diferentes. O primeiro cenário é o cenário do culto que está acontecendo. O segundo cenário é o cenário de Pedro. Qual é a diferença desse cenário? O primeiro cenário tem pessoas alegres com a presença do Senhor, pessoas que têm força para adorar, pessoas que têm força para apertar, pessoas que têm força para glorificar, pessoas que estão alegres porque Jesus está ali. Só que também tem o lugar de Pedro, tem o cenário de Pedro no mesmo lugar. E qual é o cenário de Pedro? O Pedro está triste porque pescou a noite toda, mas não conseguiu pegar nada. Ele tentou, mas não conseguiu. Insistiu, mas não conseguiu. Vem tentando há muito tempo ter resultado no seu trabalho, mas ele não conseguiu. Qual a diferença dos dois cenários? É porque no culto tem pessoas alegres com força para adorar, e o cenário de Pedro também está no culto, mas não tem força para adorar, não tem alegria para adorar, não tem esperança para adorar. Muito pelo contrário. Sabe o que Pedro está fazendo? Lavando as redes. Sabe o que é lavar as redes? Lavar as redes é como se ele estivesse lavando as redes do instrumento que teve com ele quando ele se frustrou. Aí ele tá lavando as redes da frustração, porque a única companhia que ele teve no dia que ele se frustrou, na noite que ele se frustrou, foi aquelas redes. Aí ele está lavando a rede. Só que interessante é que ele está no mesmo lugar que Jesus está. Interessante é que ele está no mesmo ambiente que Jesus está. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vêm para o mesmo ambiente que Jesus está. Tem pessoas que entram no mesmo ambiente que Jesus está, mas ao invés de se conectar com Deus do culto, está lavando as redes da frustração. É aquele tipo de pessoa que vem para o culto, mas ao invés de se conectar com Jesus, está pensando na traição, está pensando na decepção, está pensando no prejuízo, está pensando na miséria, está pensando na falência, está pensando em tudo de ruim que aconteceu. Pedro está desse jeito. Jesus está no culto pregando, mas Pedro não tem a mesma força que aquele povo tem. Aqui, irmão, dentro dessa casa tem dois tipos de pessoa. Tem quem tem força para adorar, tem aqueles que têm alegria para adorar, tem aqueles que tá fervoroso. Tudo que tem acontecido na sua vida é vitória em cima de vitória. Mas eu vim pregar para um Pedro que está aqui nessa noite, que está aqui nessa manhã, que está aqui neste lugar, que talvez você não tenha a mesma força que todo mundo tem. Talvez você não está como todo mundo está. Você está fraco lavando a rede da frustração. Mas eu vim profetizar no culto da manhã que Jesus no meio do culto está olhando o teu barco, está olhando você. E uravar a sede e milácia. Eu sinto a presença de Deus. E lá vai a primeira profecia. Jesus usou o culto para achar a sua vida. Jesus usou o culto para ver você, para ver você. Aleluia. Jesus está no culto, e do culto Jesus vai levantar a cabeça e vai olhar para o horizonte. Pedro está na beira da praia, na beira, lavando a sede. Jesus no mesmo lugar de Pedro. Jesus levanta a cabeça, olha para o horizonte e vê dois barcos. Só que o texto diz: e entrando no barco de Pedro. Do meio do culto, Jesus viu o barco deles. Do meio do culto, talvez Jesus está vendo lá a sua casa. Do meio do culto, Jesus está vendo o seu trabalho. Do meio do culto, irmão, eu vim profetizar para quem tem fé, para crer. Porque eu disse que aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Isso aqui é um terreno fértil para Deus fazer milagre. E eu quero declarar que enquanto você está aqui com a mão levantada e glorificando, Jesus está olhando o seu problema. Jesus está olhando o lugar que você foi frustrado. Jesus está vendo aquele ambiente. Aí o texto diz que entrando num dos barcos que era de Simão, olha o que o texto vai dizer: ele se assentou no barco. Ele senta no barco. E sabe o que ele vai continuar fazendo? Pregando para a mesma multidão. O compromisso de Jesus não mudou. É o mesmo compromisso, só que o lugar é diferente. Ele saiu da praia, talvez porque ele não tinha espaço. Olha para isso aqui.
Talvez porque ele não tinha espaço para fazer, porque o texto diz que a multidão apertava ele para ouvir. A intenção da multidão é boa, ouvir a palavra. Só que a atitude não é tão boa. Por quê? Porque aonde você é apertado, você não tem espaço para trabalhar, para fazer. E você teve um culto, Jesus já era conhecido por fazer milagres, irmão. Olha para isso aqui. Jesus já é conhecido por fazer milagres. Só que nesse culto aqui, não teve nenhum milagre. Nesse culto aqui, na beira da praia, nós não vamos ver milagre. Talvez, mente pregador, talvez porque Jesus estava sendo apertado. Então ele não tinha espaço. Tem gente, irmão, que vem para o culto, ouve a palavra, mas pressiona Jesus, coloca Jesus contra a parede e diz: Senhor, se o Senhor não fizer, vou me desviar, vou sair. Não, irmão, e dê espaço para Jesus trabalhar, dê espaço para ele fazer. Fala assim: passa, Jesus, faz do jeito que o Senhor quer. Porque tem gente que diz: se o Senhor tocar ali, eu não dou conta, eu não consigo. Irmãos, vale mais uma obra completa do que uma obra incompleta por satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres. Então, fala: Jesus, passa, faz do jeito que o Senhor quer. Mas sabe o que vai acontecer? Jesus vai olhar para o barco de Pedro, vai entrar no barco de Pedro e vai se assentar no barco de Pedro. Como Jesus está? Sentado. Como Jesus está? Sentado. Em lugares diferentes. E sentado, Jesus está pregando para a mesma... Sabe o que eu aprendo aqui? Que o espaço que Jesus não achou na multidão, Jesus achou no barco do frustrado. O espaço que Jesus não tinha na multidão, Jesus achou no barco de Pedro. A função, o que Jesus estava fazendo, a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito, só que em lugares diferentes. Por quê? Porque ele estava fazendo na praia e lá ele não tinha espaço. Tinha uma multidão que não dava espaço para ele, mas ele achou o barco de que deu total espaço para ele continuar fazendo a obra, a missão e o objetivo. Eu quero liberar, porque você pode ter entrado aqui ruim, fraco, caído, assim como Pedro se encontrava. Talvez não é dos seus melhores dias, mas eu vim profetizar nesse cenário seu, nesse cenário de dor, Jesus achou espaço para fazer, Jesus achou espaço para trabalhar, Jesus achou espaço no teu barco para continuar a obra dele, independente do jeito que você tá fraco, tá doendo, tá machucando, tá depressivo, mas Jesus achou espaço aí, Jesus achou espaço aí. Então Jesus não perguntou: Pedro, está tudo bem para usar o teu barco? Está tudo bem, posso usar a sua casa? Jesus não perguntou como é que foi a noite dele anterior. Até porque Jesus entrou no barco dele para mudar todo o cenário. Porque a decepção que Pedro teve à noite, Pedro não vê, mas Jesus já sabe que ele vai ter uma realização naquela manhã sobrenatural. Aí, Jesus, o texto diz que Jesus vai despedir, pastor Marcondes, ele vai despedir a multidão. Olha para cá, ele vai terminar o compromisso com a multidão. Ele está terminando o culto com a multidão. Multidão, a bênção apostólica está liberada, vocês podem ir embora. Aí eu imagino que quando ele deu a bênção apostólica, ele virou para Pedro e diz: agora é eu e você aqui, ó. Agora é eu e você dentro desse barco aqui. Só que olha para cá, Jesus sendo Jesus, pensa comigo, já sendo conhecido por seus milagres, já tendo seu nome mencionado em todas as esquinas da cidade, ele deu a bênção. Você acha que todo mundo foi embora junto com a bênção? Ou ficou alguém ali na margem para ver qual seria o próximo feito de Jesus? Eu já fui, irmão, ver pregadores que eu admiro, que eu gosto. E depois que o culto terminou, você acha que eu fui embora? Eu tentei tirar uma foto, tentei ficar perto do cara, tentei tirar uma, né? Porque aquelas pessoas que a gente admira, a gente quer estar perto. Imagina para quem conhece, uma Camila Barros vindo pregar aqui numa manhã como essa. Aí tu ia perder a oportunidade, ela descendo aqui, ia passar do seu lado, você não ia falar: tira uma foto comigo. Não, irmão. Eu tenho certeza
que Jesus despediu a multidão, só que nem todo mundo foi embora. Teve gente que ficou ali na margem. Repita comigo, margem. De novo, margem. Tem gente que ficou na margem para ver o que Jesus ia fazer, enquanto Jesus já está no barco do frustrado, do triste, do decepcionado, dizendo: vai até o mar alto. Jesus vai deslocar Pedro da beira da praia para o mar alto. Só que sabe qual é o mistério que tem aqui? Porque Jesus sendo Jesus, nem todo mundo foi embora. Então, ainda está no campo de visão daquela multidão Pedro e Jesus. Jesus e Pedro. Então Jesus transfere a palavra para Pedro: Pedro, vai para o mar alto. Quando Jesus disse para Pedro, vai para o mar alto, automaticamente Jesus está dizendo bem assim, ó: eu preciso te tirar do campo de visão de pessoas e te levar para um lugar aonde que quem está na margem não entende o que vai acontecer lá no fundo. Pedro, eu já te tirei da margem, te coloquei no barco, agora vai para o mar alto. Porque quem está na margem não tem estrutura para entender o que eu vou fazer a partir de agora. Tem alguém lá atrás pegando, vou melhorar para você. Quem está na margem não tem estrutura para entender o que eu vou fazer agora. Então eu preciso te tirar do campo de visão de algumas pessoas. Eu preciso te tirar, te deslocar do campo de visão de algumas pessoas. Porque seria bom se eu fizesse na frente de todo mundo, mas tem coisa que Deus vai fazer no secreto, no profundo. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe administrar milagres alheios. Aí você está perguntando: por que eu estou sozinho? Por que Jesus está me colocando nesse cenário sozinho? Sabe para quê? Para Deus fazer algo grande na sua vida. Aí Ele afasta parente, Ele afasta amigo, Ele afasta colega, Ele afasta todo mundo. Sabe por quê? Porque está chegando a hora de você viver um milagre impactante da parte do... Levanta a mão porque eu vou profetizar. Está na hora de você viver um milagre impactante da parte do Senhor, que talvez alguém não vai entender, alguém não vai compreender, mas o que Deus vai fazer é para quem está no profundo, é para quem está no mar alto. Experiências grandes é só para quem está disponível a remar até o mar alto. Você acha que tinha motor para levar Pedro para o mar alto? Não, não tinha motor. Jesus está mais ou menos dizendo para Pedro: Pedro, pega o remo e rema. Aí eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo bem assim: remar até o mar alto de novo? Eu já fiz esse mesmo percurso e deu errado. Eu já percorri essa mesma rota e eu me frustrei. Eu já fiz esse mesmo investimento aqui, todinho. Pesquei a noite toda e não consegui nada. Eu saí quebrado de lá do mesmo lugar. E agora o Senhor vem e manda eu voltar para o mesmo lugar que eu saí. Rema até o mar alto. Aí eu imagino Pedro pegando o remo. E rema. E rema. E rema. Só que até chegar no mar alto, você sabe que os níveis de ondas vão só aumentando, né? Ali no raso é fácil remar. Remar no raso, irmão. Remar no raso, qualquer crente Nutella rema. Mas quando você vai acessando os níveis mais profundos, as ondas vão aumentando. É por isso que quando você vê um cara lá em cima pregando nas nações, irmão, saiba que ali não é crente Nutella que rema no raso, não. Ali já remou muita onda grande. Irmão, remar onda grande é complicado. É porque, irmão, eu imagino Pedro remando. Aí as primeiras ondas é fácil. Você passa ali uma ondazinha da calúnia, você passa ali uma ondazinha da fofoca. Só que aí de vez em quando vem uma ondazinha, umas ondazinhas mais pesadas. Aí Deus coloca algumas decepções grandes em você. Aí você começa a passar por a onda da traição, pela onda da depressão, pela onda... Irmão, é onda de todo jeito. E você vai remando. Eu vim profetizar, porque você não vai parar de remar. Independente das ondas que está aparecendo na sua vida, independente do caos que está aparecendo
você está vivendo, Deus está dizendo: não para de remar, porque você tem um endereço de milagre te esperando logo ali. Então eu vim profetizar: está chegando a hora de você colher aquilo que Deus te prometeu. Está chegando. Mas você não pode parar de remar. Rema. Fala pro seu irmão que está do seu lado aí, ó. Tá atrás, tá longe. Fala, rema. Fala, rema. Não desiste de remar, não. Irmão, isso aqui é profético para alguém que está aqui. Porque tem gente que tá, irmão, ó. Tem gente que tá assim, ó, quase caindo. Aí Deus está dizendo: não vai largar o remo. Rema. Não vai jogar ura, varacandoreminácia. Não vai abandonar. Rema. Tem hora, irmão, que a gente tá doido para largar mesmo. Tem hora que a gente olha pro cenário e diz: eu vou abandonar tudo. E Deus está dizendo: mais um pouquinho de força, Pedro. Mais um pouquinho de força, Pedro. Rema, uravácia. Rema. Tá chegando, Pedro, rema. Tá chegando, Pedro, rema. Eu imagino Pedro no processo com dor, porque o processo de remar dá dor física, dá dor mental, dor de todo lado. Aí tá doendo os braços e Pedro está remando. E Jesus continua sentado, porque Jesus fez um trono lá dentro do barco de Pedro. Jesus está sentado, mas a palavra que Jesus liberou para ele é suficiente para garantir a chegada. Jesus não precisa estar de pé te lembrando toda hora o que ele falou que vai fazer. A palavra que Jesus liberou no começo vai te garantir até o final. Eu sinto a graça de Deus aqui. A palavra Marcondes que Deus liberou no começo vai te garantir até a chegada. Braço doendo, perna doendo, remo na mão, corpo doendo, tudo doendo, remo nas mãos. Eu tô pregando para um povo aqui hoje que tá desse jeito. Tá desse jeito. Braço doendo, cabeça doendo, perna doendo, tomando remédio, tomando antidepressivos, tomando calmante, tomando tudo. Mas tá com o remo na mão. Uravaz, eu sinto graça aqui. Tá com o remo na mão. Não larga o remo. Eu vim profetizar. Não deixa esse remo. Não joga o remo fora. Não abandona o remo. Continua remando, porque a chegada é certa. Você não vai perder a bênção por besteira. Continua, insista, persista. Rema. Olha pra cá. O endereço foi liberado. Pedro está passando aquele vendaval todinho ali de novo. Jesus sentado no barco dele. Tem hora, irmão, que o problema está tão grande que você acha que Jesus está longe. Você acha que Jesus te deixou. Você acha que tudo te abandonou. O diabo tenta usar o momento que você está vivendo para tentar te fazer desistir. Aí ele lança as setas. Está vendo que você está sozinho? Está vendo que você... Está vendo que a sua vida tirou todo mundo de perto de você? Olha o que você está passando. Olha as dores que essa missão está acarretando para você. Olha o que você está passando. Olha como sua cabeça está. Olha a humilhação que você está passando. Olha tudo que você está vivendo por causa disso. Aí o diabo vai lançando os dardos, lançando as setas, lançando tudo que ele puder lançar, usando o processo necessário que Deus está te fazendo passar para tentar tirar você do caminho. O diabo está falando: larga esse remo que não vale a pena. E Jesus, como é que Jesus está? Sentado. Não está falando muito. O período, irmão, eu estou toda arrupiada aqui, porque você não sabe tanto que essa palavra está falando comigo aqui hoje. Aí a gente se vê passando os momentos assim, onde Deus está calado, onde Deus não usa mais ninguém para falar com a gente, onde a gente está num momento assim difícil, é uma seca, parece que está a todo lado.
Só que você não olha depois da curva e Jesus já está lá. Jesus está no seu barco e depois que você virar ele já está lá te esperando. Porque a gente é pego de surpresa pelas lutas, mas Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Nada pega Deus de surpresa. E o Deus que está em você, Ele está te tocando agora dizendo: continua, vai valer a pena. Não desista, vai valer a pena. Não para agora, vai valer a pena. Irmão, eu estou dando uma palavra aqui de incentivo, encorajamento para um povo que vai receber um milagre daqui a pouco. Irmão, o céu está mandando eu dizer aqui, eu vou falar. Deus pode fazer em dias o que você está esperando há anos. Meia dúzia que levantou a mão, eu vou melhorar. Deus pode fazer em dias aquilo que você está esperando há anos. Falta pouco tempo, menos de 2 meses, o ano virá. Mas eu vou profetizar, quem quiser pega. Assim diz Deus para a sua vida: antes de 2025 virar, você vai ter a colheita sobrenatural nas suas mãos. Se você crê, pega, porque está liberado. Antes do ano virar. Vai ter muito testemunho aqui. Antes do dia 31 de dezembro. Mas como vai ter milagre aqui? Para encerrar, Pedro, cheguei. Pedro olhando para Jesus dizendo: cheguei no endereço que o Senhor. Cheguei no mar alto. Eu já estou aqui. Aí Jesus se levanta e diz para ele: irmão, quando você chegar, fica tranquilo que Jesus vai fazer tudo que tiver que fazer. Irmão do céu, quando você chegar, Jesus mesmo vai liberar outra palavra. Agora você age. O que é que eu faço? Lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Pedro olhou para Jesus cansado, cheio de dor, irmão, cheio de dor, alto da cabeça até a planta dos pés. Ele está com marcas do processo. Em todo o corpo as marcas do processo estão lá. Aí vem a palavra do milagre: lançai as vossas redes para pescar. Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu não queria estar aqui, não projetei estar aqui, não fez parte dos meus planos estar aqui, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Eu não tinha projetado isso para minha vida, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar. Eu vou lançar. É por causa da tua palavra. Irmão do céu, é por causa da tua palavra. Não porque eu quero, porque eu não tinha força para isso, eu não tinha mental para isso, eu estou todo destruído. Aí Jesus está dizendo: vai descer a cura agora para tudo. Tudo que o processo causou no seu corpo vai ser cessado, sanado, curado a partir desse milagre. Está preparado, Pedro? Pega a rede, pega a rede, pega a rede. Aí Pedro de novo vai preparando a rede, vai juntando a rede. Agora ele vai lançar a rede, Marcos. Ele lança a rede. Quando ele lança a rede parece que está travando, a rede parece que está pesando. Eu vou liberar para ver se alguém vai pegar aqui. A rede parece que está pesada. A rede Uravácia, Cominace, Reminaia. Pedro já está cheio de dor, mas agora ele vai precisar fazer mais uma força. Qual é essa força? Agora a força é para trazer o milagre para dentro do barco. Uravá. Agora a força é para colocar o milagre dentro do barco. Agora a força que você vai fazer não é força mais para passar dor, é força para Uravácia, para usufruir da colheita. Puxa, Pedro. Puxa, Pedro. Puxa, Pedro. Puxa, Pedro. Coloca no barco, Pedro. É seu, Pedro. Vai, Pedro. Pedro, se você passou por tudo isso, não é agora que você vai parar. As dores que você passou é incentivo para você colocar essa porção no seu barco, Pedro. O Pedro está puxando.
O barco encheu. Eu não sei, não me pergunte como, mas eu não sei como Pedro conseguiu pôr aquele tanto de peixe dentro do barco. Porque segundo o texto, a Bíblia diz, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe, que se rompia as redes, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Irmão, como Pedro com os bracinhos dele conseguiu colocar com a sua força uma quantidade de peixe tão grande que nem o barco dele estava aguentando, não estava suportando? Como? Ah, irmão, não mexe num cabra cheio de trauma, não. Não mexe numa mulher cheia de marcas, não. Ela vai achar a força meu irmão, ela vai achar a força necessária para colocar tudo aquilo lá dentro. Porque só você sabe o que você passou. Só você sabe o que você viveu. Só que olha para cá. O barco de Pedro, para encerrar, o barco de Pedro não tinha estrutura para comportar aquilo que Deus fez. Posso liberar um segredo aqui para você ser impactado. Porque isso aqui, meu irmão, falou comigo de uma forma tão profunda. Sabe por quê? Porque Deus falou assim para mim. O milagre que Deus fez na vida de Pedro, se não fosse bem administrado, mataria ele. Porque milagre também mata. Não são só suas provas que matam, que destrói. Milagre também mata. Se não for bem administrado, mata, separa, tragédia. Milagre também mata. Só que agora Pedro tem que administrar o que Deus fez. Aí vai entrar um segundo barco na história. Pedro vai chamar o segundo barco. Corre aqui. Porque o que Deus acabou de fazer no meu barco, se ficar só aqui, vai morrer todo mundo que está no meu barco. Vai morrer, eu vou perder tudo. Se ficar só aqui, eu morro. Então eu preciso separar, dividir, compartilhar. Eu preciso mandar um pouco para outros barcos. Porque se Pedro olhar só para cá, ó, o umbigo dele, ele morre. Então ele precisa dividir, separar, compartilhar. Porque Deus nunca vai fazer algo na sua vida pensando só em você. Deus sempre que for fazer algo na sua vida, tem uma nação aí, ó, esperando os resquícios dos milagres que Deus vai fazer na sua vida. Aí Pedro tem que correr para administrar. Pedro tem que correr para administrar. Vamos compartilhar? Vamos. Porque senão a gente vai perder tudo que Deus acabou de fazer. Olha para cá. Pedro está com um milagre nas mãos. Você pode se colocar de pé. A gente já vai encerrar. Se coloca de pé. Pedro já está com os milagres. O milagre está dentro do barco dele. Já está com ele. E olha para cá. Sabe o que é peixe? Peixe. Sabe o que Deus acabou de fazer na vida de Pedro? Girava em torno da pescaria 80% da economia da época. Ou seja, Jesus deixou Pedro milionário ali. Com aquela pesca maravilhosa, Pedro ficou rico. Pedro está rico. Sabe o que o milagre, a riqueza que Deus deu para Jesus fez com Pedro? Tirou ele da igreja? Quem me escuta, diga amém. O milagre que Jesus fez na vida de Pedro tirou ele da igreja? Afastou ele da obra? Porque agora ele está rico, ele tem que administrar a colheita dele. Agora ele não tem mais tempo para a igreja. Deus está cumprindo as promessas, agora ele não tem mais tempo para servir. Pedro saiu correndo para comprar a casa, Pedro saiu correndo para comprar, entre aspas, o carro. Pedro saiu correndo para não. Sabe aonde foi o primeiro lugar que Pedro foi depois do milagre? E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Quanto mais rico Jesus te deixar, mais para os pés você precisa ir.
Quanto for maior a colheita que Jesus te entregar, você tem um endereço para ir. Não é para concessionária, não é para comprar sua casa, depois você faz isso. Mas reconheça os pés de Jesus. Eu vim liberar uma palavra, porque Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar seu cativeiro. Tem pouca gente aqui, não se preocupa não, irmão. Jesus deixou a multidão para entrar no barco de um. Jesus está mandando dizer para você: se prepara, porque em poucos dias você vai colher algo tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Vai ser incontáveis os números, mas assim diz o Senhor: os meus pés estão te esperando, os meus pés estão lhe esperando. Os pés de Jesus valem mais do que a casa. Os pés de Jesus valem mais do que o carro. Os pés de Jesus valem mais do que o apartamento. Os pés de Jesus valem mais que as riquezas. Os pés de Jesus valem mais do que qualquer viagem. Os pés de Jesus valem mais do que Cancún. Os pés de Jesus valem mais do que... Os pés de Jesus valem mais do que qualquer lugar da terra. Os pés de Jesus valem mais. Vale mais. Vale mais. Os pés de Jesus. Para devolver o microfone. Olha que lindo. Ele já está nos pés. Agora Jesus vai falar bem assim para ele. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiu Jesus. Sabe o que Jesus nos ensina aqui hoje? Eu vou te deixar rico, vou te prosperar, mas não deixe a riqueza te tirar de Jesus, mas deixe a riqueza para seguir Jesus. Vou repetir. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem, irmão, sabe do que está esperando logo ali. Essa palavra que é para quem sabe das promessas que tem. Deus está mandando eu dizer para você: se você não administrar bem o milagre que Deus vai fazer daqui a pouco, isso aqui tem endereço. Se você não administrar bem o milagre que Deus vai fazer na sua vida, você e a sua casa vai perecer. Mas se você souber muito bem para onde ir, aonde está, o que fazer com tudo que Deus te entregou, vai ser preservado. Porque não é sobre o quanto você tem, mas é sobre o quanto que você tem para entregar diante do altar. Aí Deus está dizendo: vou te enriquecer, mas eu não quero que a riqueza te prenda. Eu quero que você me siga. Eis, eu vou te prosperar, mas não deixe de pregar. Eu vou te prosperar, mas não deixe de exercer a sua função aqui. Escute a Devec Planaltina, porque assim diz o Senhor: eu vou soprar o vento da plenitude da colheita financeira dentro dessa casa, mas não deixe com que eu vou fazer na sua vida te afastar. Lembre, você tem um chamado, você tem uma função, você tem um dever dentro da casa. Se você crê e recebe essa palavra, levanta a tua mão, aplaude o Senhor, glorifique a Ele neste momento. Curve a sua cabeça, que eu quero fazer uma oração. Pai, tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada. Crava essa palavra na tábua dos nossos corações, e que nós possamos sair daqui com a nossa fé ativada. Que nós possamos sair daqui, Pai, crentes que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Não é sobre, Pai, a nossa força, mas é sobre a tua força. Porque eu creio que se depender da nossa força, nós não conseguiríamos absolutamente nada. Mas porque nós temos um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus, Pai, que tudo pode. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não fazemos, mas o Senhor faz. Nós, Pai, nós não temos poder de execução, mas o Senhor tem. O Senhor, com a tua palavra, cria todas as coisas. E eu creio que essa palavra está descendo sobre essa casa. Eu creio que corações estão abertos para receber. Eu creio e estabeleço essa palavra pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E se você crê, aplaude mais uma vez ao nome dele.